Comunicar é a arte de transmitir algo. O que é algo? Seja o que for. Algo é consciência, uma determinada vibração. Porque só existe isto. Algo, seja o que for, é sempre consciência em uma determinada vibração. A única comunicação total, a única comunicação plena, completa, que transmite na íntegra esse algo, é sentir com sentir. Ou seja, dois seres ou mais sentem exatamente aquela vibração específica. Isto é o único modo de compreender algo. E isto é ser esse algo. Saber empiricamente, para além da mente, o que é experienciar aquela vibração. Eu posso até não conseguir verbalizar, posso até não conseguir explicá-lo racionalmente, mas eu compreendo o que é a existência daquilo. Para além de qualquer palavra, é o sentido, é o propósito explicado para além de qualquer palavra. Estar em união com a consciência da vida é descobrir, para além de qualquer palavra, o propósito da criação, do universo, da vida. É experimentar em sentimento o que é a vida. E esse sentimento é uma explosão de gratidão, de alegria. Inexplicável, que só mesmo o sentimento. Qualquer outro algo é uma redução da vibração deste sentir da consciência. Mas de qualquer modo, compreender é sempre ser aquilo, é sempre experimentar aquela vibração. Sempre. Compreender é ser. Compreender igual a ser, ser igual a sentir, sentir igual a vibração, a frequência em que aquilo está. Mais nada. É disto que toda a manifestação é feita. A postura de todo aquele que anda à procura da verdade e não a minha verdade ou a verdade condicionada. A verdade, com V maiúsculo. A postura de todo aquele que anda à procura da verdade não é nem aceitar, nem refutar. Aceitar e refutar é comparar aquilo que chega até mim, a informação ou aquilo que é percepcionado através dos sentidos, com o meu sistema de crenças. Procurar isto é o julgamento. Comparar o mundo exterior com aquilo em que eu acredito. Isto é o julgamento. E eu vou obter sempre uma resposta a partir dessa comparação. Procurar a verdade significa compreender. Quando eu compreendo, eu sou aquilo. Não existe compreender sem ser aquilo. Compreender sem ser aquilo é, mais uma vez, o julgamento. Só se dá a nível racional. Compreender é ser.
Eu só compreendo o outro, só compreendo, seja o que for, quando eu sou. Quando eu tenho em mim a experiência daquela realidade. A realidade não é nada mais do que a vibração daquilo, daquele estado de consciência. É só isso. É só isso que existe, não existe mais nada. Tudo o que existe é consciência, uma determinada vibração. E compreender significa abranger essa vibração no meu estado de consciência. Compreender é ser. Nunca é aceitar ou refutar. É compreender. Existe aquele sentir em mim mesmo. Não existe separação na pessoa compreender, na pessoa que compreende. Eu sou aquilo. Por isso, os mestres olham para quem sofre com compaixão. Não é esforço nenhum. Eu não me esforço. Eu simplesmente compreendo aquele sentir em mim mesmo e percebo porque é que o resultado só pode ser aquele. Se eu estou naquela vibração, automaticamente os meus pensamentos vão ser daquele padrão vibratório e os meus comportamentos também. Então, a célebre frase de Jesus: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Estão naquela vibração a criar pensamentos a partir daquela vibração e ações a partir daquela vibração. Eu olho para eles como crianças pequeninas e imaturas. Por outro lado, quando é uma vibração de algo maravilhoso, eu sinto em mim mesmo, eu sinto a gratidão. Não existe ciúmes, não existe separação. Eu sou aquilo. Se eu, quando os olhos de alguém que está preenchido por amor, consciência, observa outra alguém no seu potencial máximo, a fazer seja o que for, sinto uma alegria e gratidão pela existência daquilo. Porque eu sou aquilo. Não há separação na compreensão. Compreensão é eu sou. A maneira como fazemos tudo determina a nossa experiência. Não é a experiência em si, é como eu vivo a experiência e a maneira como eu faço tudo. Tudo. Como é que eu respiro, como é que eu caminho, como é que eu ouço. Hoje ouvi uma coisa que eu sempre traduzi por palavras do melhor modo que consegui, mas hoje ouvi do Lair Ribeiro: comunicação tem 3 níveis. O primeiro nível, boca-ouvido; o segundo nível, cérebro-cérebro; e o terceiro nível, coração-coração. Boca-ouvido, quando nós estamos distraídos ao computador, a trabalhar, e alguém está a falar, nós não estamos a prestar atenção, e depois a pessoa pergunta: estás a ouvir? E aquela pessoa nem sequer chegou ao cérebro, nem sequer chegou ao pensamento racional de digerir aquilo racionalmente, como um conceito que tem algum sentido. Era só uma reprodução de um som
que nem sequer foi digerida mentalmente, foi só boca a ouvido, mas a pessoa é capaz de reproduzir as palavras e então aí depois faz a digestão cerebral e tira algum significado dali. Esse é o primeiro nível, quando a atenção está completamente virada, não completamente, porque se estivesse completamente nem sequer ouvia. Mas a atenção está direcionada para outra coisa. E cérebro é quando então eu recebo aquilo que pego naquilo que chegou através dos sentidos, não é? E o meu sistema de crenças digere aquela informação. E eu tenho o sistema de crenças que vai pegar em tudo o que chegou e vai comparar a si mesmo, não é? Comida, está lá a caixinha do que é que significa comida. Amor, está lá a caixinha do que é que significa amor. Tudo. Já fizeste os trabalhos de casa? Ou então está lá a caixinha da resposta certa ou da resposta errada, ou está lá a caixinha, no sistema de crenças está lá. Pronto, e isto é ficar cérebro. A comunicação verdadeira, a comunicação real, a comunicação que não há equívocos, a comunicação em que aquilo que está a ser transmitido chega ao receptor, é a transmissão coração. Não há outra comunicação que seja real, verdadeira e íntegra. Esta comunicação é a pessoa sente a vibração que carregam as palavras ou o comportamento ou seja o que for. Na dança, na pintura, eu sinto a vibração que está a criar aquilo. E então assim eu compreendi o quadro, assim eu compreendi o artista. Se eu for só racional, eu não estou a compreender a música nem o artista. Se for quando eu estou verdadeiramente a sentir a vibração daquilo, então eu estou a compreender seja o que for. Seja o que for. Eu olho para o mundo. Como é que é a maneira como eu vivo 24 horas por dia? A minha atenção. Qual é o nível de atenção que eu estou de facto a dar àquilo que estou a viver? Quanto é que eu estou completamente perdido? A minha atenção está perdida noutro sítio. É o mais normal. É o julgamento está sempre a tirar a atenção de onde eu estou aqui e agora. Eu ainda nem cheguei ao sítio e já estão 1000 pensamentos. Eu vejo a pessoa, se eu estiver com medo ou se eu estiver feliz, e começam os pensamentos todos. Pronto, lá está aquele chato, não sei quê, e agora vai não sei quê, e agora vai não sei quantos. Ou então, é sempre, não é? Isto é o ser humano. Quanto mais o ser humano evolui em consciência, mais a sua atenção está direcionada para onde ele quer verdadeiramente. Isto é outro modo de dizer o que é que significa evolução, o que é que significa estado de consciência expandido. É eu ter no meu poder onde a minha atenção está. A maneira como respiramos determina o nosso nível de saúde de uma maneira muito profunda. A maneira como respiramos determina a oxigenação do sangue, que por sua vez, determina N coisas.
A maior parte das pessoas, quando nós estamos nervosas, o fluxo mental vai à mesma velocidade que a respiração. Por isso é que se diz, torna-te consciente da tua respiração. E vamos... A maioria das pessoas que está num nível de stress, a sua respiração é muito superficial. Muito superficial. Não está a fazer uma boa oxigenação do sangue. Vamos respirar profundo. Se estiveres nervoso, para. Faz 10 respirações profundas. E isso, de facto, muda o padrão mental. Uma técnica tão simples. A questão não é eu ter de... Todas as vezes que eu estou nervoso, parar e respirar. Isso é só o início. É só o início. O que acontece quando eu escolho tornar-me consciente, quando eu escolho ser quem eu sou, quando eu escolho parar de ser uma marioneta do programa que eu absorvi do mundo e é o meu sistema de crenças, quando eu escolho ser o dono de mim mesmo, o mestre de mim mesmo. Isto são só palavras, não é? Quando eu escolho a liberdade, o que acontece é que quando eu escolho a liberdade, quando eu estou na consciência, tudo se equilibra naturalmente. Não há nada que... A respiração, o ouvir, é uma consequência de... Ou seja, eu não tenho de fazer um esforço para conseguir. É uma consequência de... A consciência, se há alguma coisa que o ser humano deveria desejar, seria consciência. E isto é um absurdo, porque é aquilo que eu sou verdadeiramente. Eu estou convencido de que eu sou algo muito menor. Então, descobrir quem eu sou é a maior dádiva, o maior privilégio. Tudo se equilibra. Eu torno-me o poder criativo da vida, eu torno-me um ser humano, um super ser humano, com a atenção onde eu quero, com a respirar como devo, como faz bem ao meu corpo, a ouvir e a perceber coisas que antes não percebia e era só equívocos e só gerava problemas. Eu nem preciso de palavras para sentir a vibração das coisas. Eu leio corporalmente todos os movimentos de uma pessoa. Porquê? Porque a minha atenção está ali e eu percebo perfeitamente quando é que aquela pessoa baixou os olhos, ficou cabisbaixo, quando aquela pessoa fez outra coisa qualquer. A postura corporal não mente. E qualquer pessoa consciente, não é só a postura corporal, é a pessoa tem um pensamento, naquele momento vê-se, transborda. Eu torno-me um super-humano ao estar consciente. Eu compreendo, eu não preciso de ler a mente dos outros, porque eu sei mais do que isso. Eu sei o padrão vibratório da mente dos outros, o que é muito melhor do que ler os pensamentos dos outros. Eu sei o padrão vibratório daquilo. Eu sei a fonte. Eu sei que naquela energia só vai sair daquela vibração. Eu não preciso de saber a etiqueta. Eu sei o sumo que está dentro da garrafa. É muito mais do que ler só a etiqueta sem saber o que é o sumo. Estou ali a ler os ingredientes, a ler os ingredientes, a ler... Não adianta, eu já sei o sumo. Eu conheço o sumo, eu sei de que é que ele é feito, eu sei perfeitamente. Não vai sair daqui. Isto é o sumo. Eu sei os ingredientes todos, eu sei o sabor, eu sei o cheiro, sei a densidade, eu sei o que é aquele padrão vibratório. Então eu sei muito mais do que aquilo que o rótulo poderia dizer. Ou seja,
Ler a mente seria só ler o rótulo sem saber o que é o sumo. Sentir o padrão vibratório é saber mesmo como é que se faz o sumo e a que é que ele sabe, como é que ele se comporta no meu corpo. Isso tudo. Isto é o que significa saber o padrão vibratório. Está em mim. Aquele padrão vibratório. Tudo é um arquétipo. Tudo o que existe é um arquétipo. Pronto, eu já não preciso de mais. Eu vejo aquela pessoa. Pronto, acabou. Já está ali naquela energia. Mas isto não é feito jamais com a mente. Jamais com a mente. A mente é só arrogância e julgamentos. Se eu parto do princípio, sentir a energia é... Eu sei que essa energia parte de mim mesmo. Ou seja, é só por isso que eu a conheço. Por isso, eu não a julgo. Eu sinto compaixão pelo ser que permanece numa energia que não é agradável, digamos assim. Que cria sofrimento. A ele mesmo e, de consequência, a tudo o que existe. E sinto a alegria daquele que vive a alegria. De uma bebê a sorrir, de um cão a correr feliz. Isto é o que significa a consciência. Englobo tudo em mim mesmo. Eu sei o que é que está ali. E saber o que é que está ali significa viver em mim mesmo aquela vibração. Ter consciência de significa saber porque é que aquilo existe, para além de qualquer explicação lógica. Eu posso não conseguir explicar racionalmente, mas eu sei porque é que aquilo existe. Eu sei porque é que aquilo está a ser feito assim, porque é que aquilo se manifesta daquele modo. Isto é que significa verdadeiramente compreender para a mente racional. Isto não é... não dá para saber isto através da mente racional. Ter consciência de algo significa ser isso. Ter consciência de algo significa ser isso. E por isso é que eu sei o que é que aquilo é. Porque eu sou isso. Não há outro modo de saber, não há outro modo de compreender verdadeiramente a não ser ser. E este é o terceiro nível de comunicação. Comunicação direta, que é vibração com vibração. Eu comecei este áudio a dizer... eu expliquei do modo que consegui, que pude, tentei pôr em palavras o que é a verdadeira comunicação. E hoje ouvi uma pessoa, o Lair Ribeiro, a falar, a dizer existem 3 níveis de comunicação. Eu já sabia isso porque eu sou a consciência disso. Quando uma pessoa o mete por palavras, eu compreendo perfeitamente. Eu compreendo a todos os níveis, racionalmente e coração com coração. Eu compreendo o que é que está a ser dito. E este é o único modo de compreender verdadeiramente. Ao ler um livro, ao observar uma peça de teatro, ao ver o amigo a chorar, seja o que for, este é o único modo de compreender verdadeiramente. O ser iluminado, por isso é que as palavras de Jesus, as palavras de Buda, os ensinamentos dos mestres não são compreendidos, porque as pessoas que os ouvem
não estão no nível de consciência deles. Estão no nível de consciência mais limitado. E isto também já foi dito várias vezes. O nível de consciência expandido não exclui nada de si mesmo, porque seria um absurdo, não é? Não havia expansão. Se eu continuar a excluir a vibração, aumenta. A expansão acontece. Eu, Jesus, compreendo a pedra, o cão, o cobrador de impostos. Já o contrário não acontece. O cobrador de impostos não consegue compreender Jesus por causa do nível de consciência. A pedra não consegue compreender o animal não consegue compreender o ser humano por causa do nível de consciência. E compreender, mais uma vez, como é que a pedra... como é que a pedra... não, como é que ela poderia alguma vez compreender o... Não dá, não tem cérebro, não é? Ou, por exemplo, como é que o animal pode compreender a pedra? Porque contém em si aquela vibração. Ele sabe. Ele sabe para além de qualquer explicação. Como é que... é sempre assim. Algo que já expandiu mais, eu contém a vibração anterior e sabe, não racionalmente, sabe o que é a vibração básica da pedra. A pedra tem uma vibração e está lá o sabor dessa vibração, a experiência que é estar nessa vibração. Um ser humano sabe isso. Só que expandiu muito mais a sua consciência. Isto é a mesma coisa. Falar da pedra para um ser humano de nível de consciência baixo é a mesma coisa que falar de um ser humano de nível de consciência baixo, como o cobrador de impostos, ou para um Jesus ou um Buda. É exatamente o mesmo. A incompreensão é a mesma. É óbvio que a pedra não consegue compreender o ser humano consegue, transcende imensamente a pedra. Outra coisa importante a referir aqui é, não é porque eu compreendo a pedra que de repente eu fico no estado de vibração da pedra. Isso seria transformar-me numa pedra. Não é por eu compreender aquela vibração que eu me transformo naquela vibração. Ela está em mim, eu compreendo-a. Jesus não precisa de se transformar num nível de consciência baixo, de cobrador de impostos, ou seja o que for, um soldado romano. Ele não precisa de se transformar naquele sentir, naquela vibração, para compreender isso em si mesmo. Ele já transcendeu isso. Ele transcendeu e isso está dentro dele. Não foi mandado fora. Eu compreendo, está em mim. Isso não significa transformar-me naquilo, porque eu já expandi o meu estado de consciência. Não sou só aquilo. E esta é a comunicação real, a comunicação última, a comunicação do futuro, a comunicação dos seres evoluídos. É sentir com sentir.